Uma jovem perde tudo da noite para o dia. Sua casa, seus bens e até a segurança de uma família que parecia sólida. Verônica, criada na cidade, se vê obrigada a viver em um pequeno vilarejo, longe de tudo que conhecia, enfrentando o choque de uma vida simples e distante do luxo e conforto que sempre teve. É nesse cenário que ela conhece Pedro, um rapaz humilde, trabalhador, dono de um olhar calmo e mãos que carregam a força de quem vive do campo. Mas como em toda história que prende o coração, há muito mais por trás da aparência. Pedro guarda um segredo capaz de transformar o destino dos dois e de todos à sua volta. Entre encontros inesperados, olhares trocados à beira do riacho e pequenos gestos que falam mais que palavras, Verônica se vê dividida entre a pressão da família e a força de um amor que surge quase sem aviso, mas que rapidamente se torna impossível de ignorar. Cada passo que dão juntos revela camadas de sentimentos, testes de confiança e escolhas difíceis, enquanto a mãe de Verônica luta com o medo de perder o controle sobre o futuro da filha. Prepare-se para acompanhar uma história de amor e resistência, onde cada decisão pesa, cada segredo tem impacto, e cada gesto de amor constrói um caminho que desafia preconceitos e expectativas. Você vai sentir a dor, a alegria, a tensão e a esperança de dois corações, tentando se encontrar em meio a obstáculos reais da vida. Essa é a jornada de Verônica e Pedro. Uma prova de que o amor verdadeiro não se mede por riquezas ou aparências, mas pela coragem de escolher estar junto, mesmo quando o mundo inteiro parece querer separá-los. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma história. Compartilhe com um amigo que gostaria de ouvir essa história. Verônica chegou ao vilarejo em uma manhã cinzenta. O vento frio cortava sua pele como se a lembrasse de tudo o que perdera. A grande casa onde crescera já não existia para ela. Os carros, as roupas de marca, os jantares sofisticados, tudo havia sido levado pelos credores após a falência da empresa da família. Restara apenas aquela propriedade no interior, herdada de um tio distante, uma casa simples de madeira, desgastada pelo tempo, rodeada por campos secos e um pomar abandonado. Verônica desceu do ônibus com sua mala velha e, ao pisar na estrada de terra, sentiu-se como alguém jogada em outro mundo. Mais tarde, enquanto caminhava pela estrada estreita, tropeçou ao tentar carregar um balde pesado até o poço. O balde escorregou da mão e caiu com estrondo, respingando água em seu vestido. Ela suspirou frustrada. Foi então que uma voz firme, mas tranquila, ecoou atrás dela. "Deixe que eu ajudo. A corda está velha, precisa de jeito." Verônica se virou e viu um homem alto, pele queimada de sol, camisa simples de algodão, botas gastas de terra. Os olhos castanhos dele pareciam ter a calma de quem conhece o peso do mundo, mas aprendeu a carregá-lo. "Oh, eu consigo sozinha", retrucou Verônica, erguendo o queixo. Ele sorriu de leve, sem ironia, apenas com a paciência de quem já ouvira aquilo antes. "Aqui no campo, até os mais fortes precisam de ajuda de vez em quando." Pedro puxou a corda com facilidade, erguendo o balde cheio, e o colocou ao lado dela. Verônica cruzou os braços, desconfortável, sem querer admitir sua fraqueza. Pedro apenas limpou as mãos na calça e estendeu a mão em cumprimento. "Sou Pedro. Moro logo ali, depois do rio. Se precisar de qualquer coisa, pode me chamar." Verônica hesitou em responder, mas finalmente murmurou. "Verônica, acabei de chegar. Acho que vou precisar de muita coisa." O silêncio entre os dois foi cortado pelo canto distante de um galo. Verônica observou Pedro montar no cavalo que estava preso à cerca. Um animal imponente de pelos lustrosos, claramente bem cuidado. Ela se perguntou como um homem aparentemente pobre podia ter um cavalo tão forte. Pedro ajeitou o chapéu, olhou para ela com algo que misturava curiosidade e compaixão e partiu pela estrada de terra, desaparecendo no horizonte. Naquela noite, enquanto Verônica arrumava a casa empoeirada, ouviu a vizinha Dona Zuleide bater à porta. A mulher, curiosa como todo o vilarejo, não perdeu tempo em comentar. "Então você conheceu o Pedro?" "Rapaz bom, trabalhador, mas misterioso. Vive sozinho nessas terras. Nunca fala muito do passado. Há quem diga que tem mais do que mostrar." Verônica sorriu sem acreditar, pensando que era apenas fofoca de interior.
Mas enquanto deitava na cama dura, não conseguiu evitar que a imagem de Pedro, montado no cavalo atravessando o campo, voltasse à sua mente. Quem afinal era aquele homem? Verônica foi a primeira a se mudar, atraída por uma oportunidade de emprego em uma imponente fazenda próximo da casa velha. Os pais ficaram morando de favor na casa de uma tia, até conseguirem se reorganizar. Verônica se instalará na casa velha inicialmente, apesar das inúmeras dificuldades. O emprego na fazenda não era nada do que ela planejara, mas oferecia bons benefícios. Além de uma colônia para moradia, dos empregados a quem preferisse morar, e ter as regalias da fazenda, como casa gratuita, água, luz e alimentação. Verônica, ainda desnorteada pela mudança repentina da cidade para o campo, o cheiro de terra molhada misturado com o perfume das flores silvestres, parecia assustadoramente diferente da vida urbana que ela conhecia, enquanto tentava organizar a pequena horta que ficaria sob seus cuidados. Aquele rapaz sereno, prestativo, alto, de camisa simples e botas sujas de terra, sempre aparecida para ajudá-la. Você vai acabar se machucando se tentar fazer tudo sozinha, disse Pedro, sorrindo com naturalidade. Verônica olhou surpresa para ele. Eu sei, mas quero aprender. Não quero atrapalhar. Pedro segurou a pá que ela havia levantado e, com um gesto gentil, mostrou como plantar as sementes corretamente. Os olhos de Verônica se iluminaram com cada explicação, cada cuidado dele para que nada fosse desperdiçado. Um toque sutil nas mãos, um sorriso trocado, e a tensão inicial deu lugar a um conforto inesperado. À medida que trabalhavam lado a lado, Pedro contou histórias do campo, das estações, das flores e da vida simples, enquanto Verônica compartilhava pequenas lembranças da cidade, e de repente eles perceberam que riam das mesmas coisas, que sentiam prazer nas pequenas conquistas juntos. O dia terminou com ambos sentados à sombra de uma árvore, observando o pôr do sol. Verônica sentiu uma pontada de algo que nunca tinha sentido antes. Segurança, alegria e curiosidade pelo rapaz que estava ali, tão próximo, mas tão diferente de tudo que conhecia. Pedro, por sua vez, percebeu que o coração acelerava ao olhar para ela, enquanto pensava: talvez essa seja a pessoa com quem quero compartilhar os dias. Pedro era responsável por diversas atividades da fazenda. Ele comandava os cuidados com os animais, plantações e até dos empregados que ali trabalhavam. Nos dias seguintes, Verônica e Pedro começaram a se encontrar diariamente nas tarefas do campo. Seja alimentando os animais, colhendo frutas ou consertando cercas, cada momento era uma oportunidade para que Pedro ensinasse e Verônica aprendesse, e para que ambos compartilhassem pequenos gestos de cuidado. Quando Verônica derrubava um balde de água, Pedro rapidamente se abaixava para ajudá-la a levantar, e os risos tímidos se misturavam ao som da água caindo no chão. Em outra manhã, Verônica caiu ao tentar subir uma pequena encosta do campo, e Pedro a segurou firme, mantendo-a segura enquanto ambos riam da situação. Cada toque, cada olhar compartilhado, construía uma intimidade silenciosa, baseada em confiança e respeito mútuo. Em conversas pausadas à sombra de árvores, eles falavam sobre sonhos, medos e lembranças da vida anterior, e perceberam que compartilhavam valores simples: honestidade, dedicação e amor pelo que é natural. Naquele mesmo dia, Pedro mostrou a Verônica o riacho que cortava a propriedade. A água cristalina refletia o céu, e os dois sentaram-se nas pedras, sentindo a brisa tocar os rostos. Sem perceber, suas mãos se tocaram. Um silêncio confortável se instalou. Verônica olhou para ele e sentiu o coração acelerar. Pedro, também em silêncio, percebeu que estava completamente encantado. Não havia luxo, nem palavras grandiosas. Apenas a sensação de estar com alguém que entendia, que respeitava e que compartilhava a mesma simplicidade de vida. O amor começava a florescer de forma silenciosa, mas intensa. Os corações de Verônica e Pedro estão prestes a se unir de maneira irrevogável, enquanto cada tarefa e cada gesto diário no campo os aproxima mais, deixando a expectativa sobre como enfrentarão os desafios que virão. Verônica despertou assustada com o som de passos pesados lá fora. A noite estava densa. O vento assobiava pelas frestas da velha casa e o silêncio do campo parecia amplificar cada ruído. Com o coração acelerado, ela se levantou e foi até a janela. A luz fraca da lua iluminava o quintal e, por um instante, seus olhos captaram uma figura masculina encostada no portão. O chapéu, a postura firme, a silhueta,
Era Pedro. Ele parecia observar a casa, imóvel como se guardasse algo. Verônica piscou os olhos, mas ao abrir novamente não havia ninguém. O portão estava vazio, o campo quieto, apenas o som distante de grilos e corujas. Tentando se convencer de que fora apenas imaginação, Verônica voltou para a cama, mas não conseguiu dormir. Na manhã seguinte, saiu para cuidar do pomar abandonado. Enquanto recolhia folhas secas, notou pegadas recentes na terra úmida, fortes e bem marcadas, que vinham até o portão de sua casa e depois sumiam na direção dos campos. Ela se agachou para observar melhor, a mão trêmula sobre o rastro, e teve a certeza. Alguém estivera ali na noite anterior. Veio cedo para a lida. A voz grave fez Verônica se sobressaltar. Virando-se, encontrou Pedro, parado do outro lado da cerca, com o mesmo olhar enigmático da primeira vez. "Você passou por aqui ontem à noite?" perguntou ela, tentando soar firme. Mas a voz denunciava o nervosismo. Pedro ergueu uma sobrancelha, mantendo-se em silêncio por alguns segundos, como se medisse suas palavras. "Noite passada eu estava cuidando do meu cavalo. Ele se assusta fácil com os lobos do mato." Verônica franziu o senho. "Então não era você." Ele sorriu de leve, mas sem humor. "Talvez esteja apenas ouvindo coisas, dona Verônica. Esse silêncio do campo engana os ouvidos da gente." As palavras dele não convenceram Verônica. Algo na maneira como Pedro desviava os olhos lhe dizia que havia mais naquela história. E como se quisesse mudar de assunto, ele apontou para o pomar. "Essas árvores ainda dão fruto. Com cuidado pode fazer delas um bom negócio. O povo da feira adora coisa natural." Verônica suspirou olhando para as laranjeiras secas. "Negócio? Eu não sei nem por onde começar." Pedro deu alguns passos para trás, já se afastando, mas antes de partir murmurou: "Se tiver coragem de aprender, posso lhe ensinar, mas vai ter que confiar." Verônica ficou parada, observando-o se perder pelo campo mais uma vez, com a sensação de que Pedro era como uma sombra. Aparecia sempre na hora certa, mas nunca deixava ver por completo quem realmente era. As manhãs na fazenda começavam a se tornar mais previsíveis para Verônica. O canto dos galos, o cheiro da terra molhada e o barulho dos baldes, enchendo no curral. Eram sons que ela já reconhecia, mas ainda estranhava. Para se distrair, criara um hábito. Toda tarde, sentava-se na varanda com sua caixa de lembranças, repleta de cartas que havia guardado desde a adolescência. Algumas eram bilhetes das colegas da escola, outras de amigas de faculdade e várias, escritas à mão por sua mãe, Helena. Ao reler cada uma, Verônica se via diante de duas vidas. Uma que já não existia, marcada pela rotina da cidade, e outra que ainda estava sendo construída no silêncio do campo. Foi nesse clima que, certa manhã, um carro empoeirado parou diante da fazenda. Verônica correu para a entrada, e ao ver quem descia, seu coração acelerou. Eram seus pais. Helena trazia o mesmo porte altivo de sempre, mas seus olhos denunciavam cansaço. Augusto vinha logo atrás com um sorriso discreto, embora carregasse no semblante o peso das perdas recentes. A chegada dos dois foi um misto de alegria e melancolia, pois Verônica sabia que cada reencontro vinha carregado de perguntas difíceis. Helena, assim que entrou na casa simples de Verônica, percorreu o ambiente com os olhos atentos. Reprovou em silêncio a parede descascada, o chão de madeira gasto e a mobília improvisada. Logo comentou: "Minha filha, você não pode se acostumar com isso. Nós já tivemos mais. Você não nasceu para viver de maneira tão limitada." Verônica tentou disfarçar o incômodo, mas respondeu: "Mãe, eu não vejo limitação. Vejo paz. Aqui cada coisa tem valor. Não há desperdício, não há correria." Pedro, que escutava a conversa de longe, permaneceu em silêncio, mas observava a cena com atenção. Verônica, ao notar a presença dele, sentiu-se mais firme em suas palavras. Enquanto Helena continuava apontando os contrastes entre a vida urbana e a rural, Augusto caminhou até a varanda. Ali, notou a caixa de cartas. Com delicadeza, abriu a tampa e retirou uma delas. Era uma que ele mesmo havia escrito anos antes, incentivando Verônica a lutar pelos estudos, a acreditar que seu destino seria maior do que qualquer dificuldade. O homem a segurou por alguns segundos, os olhos marejados, e então chamou a filha. "Verônica, você se lembra dessa carta? Foi num tempo em que eu acreditava que o mundo se abria diante de você." Ela pegou a carta, releu algumas linhas e sorriu com ternura.
Pai, essas palavras ainda vivem em mim. Só que, agora, eu entendo que grandeza não está só em conquistas materiais. Talvez esteja também em escolher uma vida simples, mas verdadeira. Helena franziu o senho, inquieta com a firmeza da filha. Mas, e os seus sonhos? Vai jogar tudo fora? Verônica respondeu com serenidade. Sonhos podem mudar, mãe. Hoje eu sonho em construir algo aqui, onde há espaço para mim, onde encontro sentido. Aquela tarde se alongou com conversas entrecortadas, momentos de silêncio e olhares que diziam mais que palavras. O sol caía devagar sobre a fazenda, tingindo o céu com tons dourados e alaranjados, quando Verônica percebeu que a presença dos pais havia deixado uma marca em seu coração. A casa parecia carregada com a voz firme de Helena e a calma reflexiva de Augusto. Ao mesmo tempo que sentia a alegria, havia também um peso, o julgamento de sua mãe, que não aceitava a ideia de vê-la ali, em uma vida que considerava pequena demais. Naquela noite, depois do jantar preparado por Verônica com legumes frescos da horta, Helena pediu para conversar a sós com Pedro. Eles se sentaram na varanda, iluminados pela luz fraca de um lampião. Helena o observou com um olhar inquisitivo, como quem mede cada gesto. Pedro, você parece ser um bom rapaz, mas quero entender o que exatamente pretende com a minha filha. Ela tem formação, estudou, poderia estar construindo uma vida promissora na cidade. E aqui? Fez uma pausa com um leve suspiro. Vejo apenas limitações. Pedro respirou fundo. Não era um homem de muitas palavras, mas sabia que precisava responder com firmeza e respeito. Dona Helena, eu não tenho riquezas para mostrar, nem títulos para exibir. Tenho apenas esta terra, meu trabalho e a vontade de viver com dignidade. O que pretendo com Verônica é simples. Quero que ela seja feliz. Helena arqueou as sobrancelhas, como se não estivesse satisfeita com a resposta. Felicidade não enche a mesa. Pedro, eu já vi de perto como a vida no campo pode ser dura. O que garante que você poderá cuidar dela? Pedro olhou para o horizonte escuro e com voz calma respondeu. Não posso garantir o futuro, mas posso garantir que nunca deixarei faltar amor, respeito e esforço. Isso é tudo que eu sei dar. Do outro lado da casa, Verônica escutava a conversa sem querer, com o coração acelerado. Queria intervir, mas também queria ver até onde Pedro iria com suas palavras. Para ela, cada frase dele era um alívio e uma certeza de que estava onde deveria estar. Mais tarde, quando todos já estavam prontos para dormir, Augusto procurou Verônica. Diferente de Helena, ele não trazia acusações. Seu tom era mais brando, quase cúmplice. Minha filha, não posso negar que sua mãe tem razão em se preocupar. O mundo é duro, e talvez ela só queira evitar que você sofra. Mas eu vi como você olha para este lugar, e principalmente como olha para o Pedro. Existe algo em seus olhos que nunca vi quando estávamos na cidade. Verônica segurou a mão do pai e, com lágrimas contidas, confessou. Pai, aqui eu sinto que posso recomeçar. Não sei o que o futuro reserva, mas sinto que estou no caminho certo. Augusto sorriu apertando a mão da filha. Então lute por isso. Só não se esqueça. Amor também precisa de alicerces firmes. Aquela noite terminou silenciosa, mas carregada de significados. Verônica se deitou em sua cama simples e, antes de adormecer, olhou para a caixa de cartas ao lado. Percebeu que estava vivendo um novo capítulo de sua história, não mais escrito em folhas de papel, mas no compasso do coração. O dia seguinte amanheceu com o canto dos galos e a leve neblina, cobrindo os campos da fazenda. Verônica acordou cedo, mas não por obrigação. Havia nela uma energia nova, como se quisesse provar a si mesma e aos pais que aquela vida podia, sim, ser valiosa. Vestiu-se de forma simples, amarrou os cabelos e foi ajudar Pedro no curral. Helena observava de longe, pela janela, com ar de desaprovação, enquanto Augusto, curioso, caminhou até a varanda para acompanhar. No curral, Pedro mostrava a Verônica como lidar com os animais. Ele falava pouco, mas cada instrução era carregada de paciência. Segure firme a corda, mas sem medo. O animal sente quando você está insegura, disse, guiando delicadamente a mão dela. Verônica riu meio desajeitada. Acho que eles sentem que eu sou da cidade, não é? Pedro sorriu pela primeira vez naquele dia. Um sorriso aberto, sincero. Eles sentem sim, mas também sentem quando alguém tem coração. E isso você tem de sobra. A cena foi acompanhada por Augusto, que permaneceu em silêncio, mas percebeu algo que a esposa ainda não queria enxergar. Verônica estava diferente.
Não era apenas uma moça tentando se adaptar. Havia nela um brilho que o pai reconheceu como felicidade genuína. Durante a tarde, Pedro convidou Verônica para caminhar pelo campo. Mostrou-lhe um pequeno riacho escondido entre as árvores, onde costumava se sentar para pensar. Aqui é o meu refúgio, disse ele com os olhos fixos na correnteza. Quando tudo parece pesado demais, venho ouvir o som da água. É como se ela levasse embora as preocupações. Verônica se sentou ao lado dele, sentindo a brisa suave no rosto. Na cidade eu tentava encontrar esse silêncio, mas nunca consegui. É como se aqui tudo tivesse um tempo diferente. Os dois ficaram alguns instantes em silêncio, apenas ouvindo os sons da natureza. Foi Pedro quem quebrou a pausa, olhando para Verônica de maneira mais intensa. Verônica, sei que sua mãe não acredita em mim. Talvez nem mesmo confie no futuro que eu posso oferecer. Mas quero que você saiba. Eu nunca vou te pedir para escolher entre mim e sua família. Só quero que escolha o que faz seu coração bater mais forte. Verônica respirou fundo, emocionada. As palavras de Pedro não eram ensaiadas. Não eram promessas grandiosas. Eram simples, mas ditas com uma verdade que ela sentia vibrar dentro de si. Pedro, eu não preciso escolher agora. Só quero viver isso passo a passo, disse com a voz baixa, mas firme. Enquanto isso, na casa, Helena reclamava com Augusto. Não consigo acreditar que ela se adapta a essa vida. Você viu? Ajudando no curral como se fosse natural. Isso não é para ela. Augusto respondeu com calma. Talvez não seja para você, Helena, mas para ela, parece que é. E assim, o cotidiano começava a tecer uma aproximação entre Verônica e Pedro, não apenas pelo trabalho ou pela vida simples, mas pela partilha de pequenos momentos. Era nesse compasso lento e verdadeiro que os dois começavam a se encontrar de fato. Ao entardecer, chegou com o cheiro de lenha queimando no fogão da cozinha. Helena organizava o jantar com um rigor quase militar. Pratos alinhados, toalha esticada, cada detalhe impecável, como se quisesse mostrar que, mesmo longe da cidade, ainda mantinha a elegância que perdera junto com a fortuna. Verônica ajudava discretamente cortando legumes, tentando conquistar um espaço no ambiente onde a mãe reinava. O silêncio entre as duas era pesado, como se cada palavra não dita fosse um tijolo de um muro invisível. Na hora da refeição, Pedro chegou mais cedo, após ter ajudado um vizinho a consertar uma cerca. Ele entrou com as botas ainda sujas de terra, tirou o chapéu e cumprimentou respeitosamente. Helena franziu o rosto, desaprovando os modos simples, mas Verônica sorriu ao vê-lo. Augusto, já à mesa, disfarçou o sorriso, percebendo o contraste entre as reações. Boa noite, disse Pedro, olhando diretamente para Helena. Boa noite, respondeu ela seca enquanto servia a sopa. O jantar começou em silêncio, até que Helena não resistiu. Verônica, diga-me, você realmente acredita que esse tipo de vida é digno de você? Trabalhar em curral, andar no meio da lama, cozinhar em fogão a lenha. Isso não é futuro. Verônica respirou fundo, mantendo a calma, mas Pedro se adiantou. Com licença, dona Helena, mas não vejo vergonha nenhuma em viver do trabalho honesto. A terra dá o que plantamos, e isso é o que sustenta qualquer mesa, inclusive esta. Helena deixou a colher cair de leve no prato, surpresa com a ousadia. Eu não pedi sua opinião, Pedro. Estou falando com minha filha. Mas eu estou ouvindo, respondeu Verônica firme. E quero dizer que essa vida, simples como é, me faz sentir útil, me faz sentir viva. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Helena desviou o olhar, ferida no orgulho. Augusto pigarreou, tentando aliviar. O que importa é que estamos juntos, não importa como. Talvez devêssemos olhar para isso com mais gratidão. Mas Helena não se deu por vencida. Juntos? Até quando? Até ela perceber que não passa de um sonho tolo, Verônica se levantou, lágrimas contidas nos olhos, e saiu da mesa, indo até a varanda para respirar. Pedro a seguiu, mas parou na porta, respeitando o espaço dela. Verônica, chamou com voz baixa. Você não precisa provar nada para ninguém. Só viva o que sente. Ela enxugou discretamente as lágrimas e sorriu, mesmo frágil. Eu não quero desistir, Pedro. Só preciso de forças para aguentar minha mãe. E naquele momento, o amor deles não enfrenta apenas as diferenças sociais, mas também a resistência de uma mãe que não consegue soltar o passado. O dia seguinte nasceu com o som de galos e o perfume da terra úmida após a rega da noite. Verônica, ainda abalada pelo jantar, decidiu buscar refúgio no campo.
Pegou um lenço para proteger os cabelos e saiu cedo, caminhando entre os trilhos de terra batida, com o olhar perdido no horizonte. Pedro a viu de longe e, sem dizer nada, apenas a acompanhou, respeitando o silêncio dela. O campo, com suas cores douradas e verdes, parecia o único espaço onde Verônica podia respirar sem sentir o peso do julgamento da mãe. Enquanto caminhavam, Pedro parou diante de um pequeno riacho e disse: "Sempre que o mundo fica pesado demais, eu venho aqui. A água corre sem parar, não olha para trás. Me lembra que a vida também precisa seguir." Verônica se ajoelhou, tocou a água fria com os dedos e sorriu pela primeira vez desde a noite anterior. "É como se esse lugar fosse um pedaço seu, Pedro." Simples, mas cheio de paz. Ele se aproximou e, sem pensar, pegou a mão dela ainda molhada. O gesto não tinha nada de ousado. Era apenas o toque sincero de quem partilha um segredo. A cena, no entanto, era poderosa, mostrando que o amor entre os dois não precisava de palavras grandiosas, mas sim de pequenos gestos. No mesmo dia, Augusto encontrou Pedro perto do curral. O pai, diferente da esposa, carregava um olhar de gratidão. "Pedro, eu vi como você cuida da minha filha. Não tenho como agradecer." Sua voz era firme, mas emocionada. "Sei que Helena não enxerga, mas eu enxergo. Você tem caráter, rapaz." Pedro baixou os olhos respeitoso. "Obrigado, seu Augusto. Eu não tenho muito a oferecer. Só a verdade da minha vida. E é isso que importa," respondeu Augusto, dando um leve tapa amistoso em seu ombro. "Verônica não precisa de luxo. Precisa de alguém que a faça sorrir." Essa aliança entre Pedro e Augusto se tornava um contraponto direto à frieza de Helena. O peso dessa divisão, de um lado, a mãe que insiste em controlar o destino da filha, de outro, o pai que encontra em Pedro a figura que sempre quis ao lado de Verônica. À noite, Verônica e Pedro se encontraram novamente perto do riacho. O céu estrelado refletia no olhar dela quando disse: "Eu queria que minha mãe pudesse ver o que eu vejo em você." Pedro respirou fundo, sabendo que o caminho ainda seria longo. "Um dia, Verônica. Um dia ela vai enxergar. Até lá, a gente caminha junto." E ao som do riacho e o silêncio cúmplice dos dois, deixando no ar a promessa de que o amor deles se fortalece no contraste entre os julgamentos e as pequenas liberdades que encontram no campo. O clima na fazenda parecia cada vez mais dividido. Verônica, apesar das pequenas alegrias ao lado de Pedro, sentia crescer dentro de si a pressão silenciosa de sua mãe. Helena, cada vez mais impaciente, observava a filha se aproximar daquele rapaz, simples com um olhar de reprovação constante. Numa tarde, quando Verônica voltava da horta carregando uma cesta de legumes, encontrou a mãe sentada na varanda, esperando-a. "Verônica, precisamos conversar", disse Helena, num tom frio que fazia mais do que ordenar. Pesava. Verônica respirou fundo, já sabendo o que ouviria. "Eu sei, mãe. Você não aprova." Helena a interrompeu, erguendo a mão. "Não é questão de aprovar ou não. Você é minha filha. Não trouxe você até aqui para ver sua vida se perder no meio do mato. Pedro é um bom trabalhador, talvez, mas não passa disso. Você merece mais." Verônica, com lágrimas nos olhos, respondeu firme: "Mãe, eu mereço ser feliz." Helena, no entanto, já havia decidido algo sem revelar. Naquela mesma noite, ao lado do marido, expôs seus planos. Queria que Verônica voltasse para a cidade, onde poderia se reerguer estudando, convivendo com famílias de prestígio, reconstruindo uma imagem. Augusto ouviu em silêncio, o coração dividido. Ele via a felicidade da filha com Pedro, mas também conhecia a obstinação da esposa. Enquanto isso, Pedro, sem saber do que estava sendo tramado, escrevia à luz do lampião uma carta simples, com palavras que saíam direto do coração. Ele queria entregar a Verônica no dia seguinte, como prova de que estaria sempre ao lado dela, mesmo quando o mundo tentasse afastá-los. Na manhã seguinte, Helena chamou Verônica ao quarto. Com as mãos firmes, mas o coração inquieto, disse: "Arrume suas coisas. Em poucos dias voltaremos à cidade." O choque foi imediato. Verônica sentiu o chão se abrir sob seus pés. "Ah, o quê? Não. Eu não posso." Sua voz embargou, mas Helena não recuou. "É pelo seu bem. Você ainda vai me agradecer." Verônica corre para o campo, lágrimas escorrendo pelo rosto, até encontrar Pedro perto do riacho. Ele a abraça sem entender e ela, desesperada, diz entre soluços: "Eles querem me levar embora." O rosto de Pedro preocupado, que agora precisa decidir se vai revelar a verdade sobre quem ele realmente é ou se lutará em silêncio. Pedro passou a noite em claro.
O barulho do vento, batendo nas folhas do milharal, soava como uma acusação dentro de sua cabeça. Verônica havia chorado em seus braços no dia anterior, e ele sentiu uma dor profunda ao perceber que a perderia caso permanecesse calado. Porém, revelar quem realmente era significava abrir mão da vida que ele tinha escolhido, simples, anônima e em paz. Ao amanhecer, caminhou até a varanda da casa onde os pais de Verônica tomavam café. Helena, altiva, observou cada gesto dele com desconfiança, enquanto Augusto, mais silencioso, parecia querer entender aquele rapaz. Pedro, sem rodeios, pediu para conversar com eles em particular. E que a senhora não me vê com bons olhos, dona Helena. Sei que pensa que não sou suficiente para a sua filha, disse Pedro, olhando diretamente nos olhos dela. Mas eu amo a Verônica. Amo com uma força que não cabe em palavras. Helena o encarou com frieza. Amor não enche prato nem abre portas. Pedro, minha filha precisa de um futuro, não de sonhos vazios. Pedro quase falou a verdade. O segredo estava na ponta da língua, que era dono de terras vastas, que havia escolhido viver de modo humilde apenas para preservar a essência. Mas a lembrança do pai, que lhe ensinara a valorizar o silêncio e a simplicidade, o fez recuar. Ele respirou fundo e apenas disse: talvez a senhora tenha razão, mas saiba que nunca deixarei de lutar por ela. Enquanto isso, Verônica escrevia uma carta às pressas em seu quarto, derramando toda a dor que sentia. As palavras escorriam como se fossem lágrimas no papel. Pedro, eu não quero ir embora, mas não sei se serei forte o bastante para resistir a eles. A câmera imaginária a mostra dobrando a carta e guardando no livro, onde ele costumava deixar flores secas. Naquele mesmo entardecer, Pedro encontrou Verônica perto da horta. Ele segurou suas mãos com firmeza. Se eles tentarem te levar, eu vou te buscar. Pode acreditar nisso. Verônica, ainda com o coração dividido, o abraçou como se quisesse eternizar aquele momento. Mas por trás das árvores, Helena observava a cena em silêncio, tomada por uma mistura de raiva e medo. Para ela, aquele rapaz simples estava enfeitiçando sua filha e precisava ser afastado de qualquer jeito. Pedro, sozinho no campo, olhando para o horizonte, murmurando para si mesmo: até quando vou esconder quem sou? Pedro começa a sentir o peso insuportável do segredo e percebe que a verdade precisa ser revelada logo, antes que Verônica seja arrancada de sua vida para sempre. Helena já havia tomado sua decisão. Naquela manhã, enquanto Verônica ainda dormia, ela e Augusto conversavam na sala pequena da casa simples em que estavam hospedados. A mãe, com os olhos fixos no chão de madeira, falava com firmeza. Augusto, não podemos permitir que nossa filha desperdice a vida dela aqui. Esse rapaz pode até ser trabalhador, mas não é suficiente. Verônica merece mais. Augusto, mais calmo, hesitou antes de responder. Helena, você sabe que depois de tudo o que passamos, perder nossa casa, nossos negócios, não temos muito a oferecer. Talvez Verônica esteja apenas encontrando felicidade onde menos imaginamos. Mas Helena balançou a cabeça, como se recusasse enxergar qualquer possibilidade de felicidade naquela vida simples. Ela arquitetava um plano: levar Verônica de volta à cidade, sob o pretexto de cuidar de sua saúde, e ali apresentá-la a pessoas do seu nível. Horas depois, Verônica estava no quintal regando as plantas quando Helena se aproximou. Filha, precisamos conversar. A voz da mãe vinha suave, mas carregada de intenção. Acho que já é hora de voltarmos para a cidade. O ar daqui é pesado, a vida é dura. E não é o lugar certo para você. Verônica, surpresa, largou o regador e encarou a mãe. Mãe, eu gosto daqui. Eu gosto do Pedro. Não quero ir embora. Helena suspirou, tentando conter a irritação. Não é questão de gostar, Verônica. É questão de futuro. Esse rapaz não tem nada a oferecer além de trabalho duro. Você não nasceu para isso. Nesse instante, Pedro se aproximou, ouvindo parte da conversa. Seu coração apertou ao perceber o risco de perder Verônica. Com o rosto sério, ele interveio. Dona Helena, com todo respeito, Verônica não está presa. Se ela quiser ir, será escolha dela. Mas saiba que aqui ela tem um lugar. Tem alguém que a ama de verdade. O silêncio foi cortante. Verônica olhou para Pedro com lágrimas nos olhos, dividida entre o amor e a pressão da família. Helena, por sua vez, ergueu o queixo e declarou em tom duro: o amor, Pedro, não paga contas. À noite, Verônica encontrou-se com Pedro no galpão de ferramentas. Ele a segurou pelas mãos e disse com intensidade: se você for embora, Verônica, eu não sei se consigo continuar.
Mas se ficar, eu juro que te darei um futuro, mesmo que precise sacrificar tudo o que tenho escondido. Verônica chorou em silêncio, sentindo o peso das escolhas que viriam. E pela primeira vez, Pedro pensou seriamente em revelar toda a verdade, ainda que isso significasse perder a vida simples que tanto protegia. Mais tarde, em seu quarto, Verônica escreve outra carta, dessa vez para si mesma, escondendo-a no fundo da gaveta. Nela, uma frase resumia tudo. Meu coração já fez sua escolha. Mas será que terei coragem de segui-lo? Na manhã seguinte, Helena colocou em prática seu plano. Ela chamou Verônica ainda de pijama para a sala e anunciou em tom definitivo. Já conversei com seu pai. Hoje mesmo vamos voltar para a cidade. Nossas coisas já estão arrumadas. Verônica sentiu o chão sumir debaixo dos pés. O coração acelerou e uma mistura de raiva e tristeza tomou conta dela. Mãe, não! Eu não vou embora. Eu amo esse lugar. Eu amo o Pedro. Helena manteve-se firme, como se a fala da filha fosse apenas um capricho adolescente. O que você sente agora vai passar. Você não sabe o que é amor, Verônica. Está apenas encantada com uma vida que não é sua. Augusto, com os olhos marejados, observava em silêncio. Não tinha coragem de contrariar Helena, mas também não suportava ver o sofrimento da filha. Verônica se aproximou dele, segurando seu braço com força. Pai, por favor, diga alguma coisa. Você sabe o quanto eu estou feliz aqui. Ele respirou fundo, tentando encontrar palavras que não ferissem ninguém. Minha filha, eu só quero o seu bem. Mas talvez sua mãe esteja certa. Talvez você mereça uma vida diferente. Nesse instante, Pedro entrou pela porta, percebendo a tensão. Helena o encarou com frieza, quase como se ele fosse o culpado por todas as desgraças da família. Pedro, você vai entender. Verônica precisa ir. Essa vida não serve para ela. Mas Pedro não recuou. Ele se aproximou, firme, e falou olhando diretamente para Verônica. Se for decisão dela ir, eu não vou impedir. Mas se a decisão for ficar, nem vocês nem ninguém vai levá-la embora à força. Verônica começou a chorar, dividida entre o dever de filha e o amor que pulsava em seu peito. Helena, irritada, decidiu cortar o dilema com a própria mão. Pegou a mala de Verônica e colocou-a na carroça que já estava preparada na frente da casa. Estamos indo agora. Não há mais discussão. O momento foi desesperador. Pedro tentou falar novamente, mas Verônica foi puxada pela mãe, que a conduzia quase à força até o carro. Mãe, me solta! Eu não quero ir. Pedro correu até Augusto, suplicando. Seu Augusto, por favor, o senhor sabe que Verônica me ama. Não deixe que a levem assim. Augusto, com lágrimas contidas, sussurrou. Às vezes amar também é deixar ir. Verônica dentro do carro, as lágrimas escorrendo pelo rosto, olhando para Pedro que corria atrás dela, gritando seu nome. Pedro parou no meio da estrada de terra, com o coração em pedaços, enquanto o carro se afastava levantando poeira. Pedro decide que não pode mais esperar. Se quiser ficar com Verônica, sem o impedimento de sua mãe, terá que revelar toda a verdade sobre sua origem e fortuna. Mas isso mudará para sempre a vida simples que tanto defendeu. Pedro passou aquela noite em claro. A casa estava vazia, o campo silencioso, e o coração dele batia em um ritmo descompassado. A decisão de revelar a verdade para Verônica era como uma pedra gigante em suas costas. Pesada, inevitável, mas também libertadora. Caminhou pela sala, olhou para o retrato antigo de sua mãe sobre o aparador e suspirou fundo. Mãe, se eu perder o amor dela por causa da verdade, ao menos vou saber que não a enganei mais do que já enganei até aqui. Do lado de fora, o galo cantava anunciando a madrugada, e Pedro respirou fundo, sentindo o cheiro de terra molhada. Ele já sabia, seria naquele dia. Enquanto isso, Verônica também não dormira bem. As cartas do pai, escondidas debaixo da gaveta, ainda ecoavam na sua mente. Os conselhos paternos pareciam agora ainda mais vivos, como se o destino estivesse empurrando-a para um confronto com a realidade. Pela manhã foi até a cozinha, onde sua mãe preparava um café simples. Mãe, o que você faria se descobrisse que a vida de alguém que você ama não é nada do que parece? A pergunta fez Dona Helena congelar com a colher de pau na mão. Minha filha, a verdade pode doer, mas a mentira corrói. Eu só te digo, escute o coração antes de julgar. Verônica abaixou a cabeça, perdida em seus pensamentos, mas guardou aquelas palavras como quem guarda um segredo precioso. À tarde, Pedro apareceu na casa de Verônica. Não havia mais fuga.
Ele estava sério, os olhos marejados. Verônica percebeu de imediato. Algo diferente iria acontecer. Verônica, preciso conversar com você. Só nós dois. Eles caminharam até o celeiro. O mesmo lugar onde tantas vezes haviam rido e trocado confidências. Mas desta vez o ar parecia pesado. Pedro segurou as mãos dela. Olhou nos olhos e disse: Eu não sou apenas o homem simples que você conheceu aqui. Existe uma parte da minha vida que escondi de você. Não porque não confiasse, mas porque temia perder o que construímos. Verônica arregalou os olhos surpresa, o coração acelerado. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, Pedro respirou fundo e continuou. Eu sou herdeiro de muitas terras, de muito mais do que essa fazenda, mas escolhi viver longe da ostentação, porque não quero ser escravo do que o dinheiro traz. Eu só queria ser amado por quem eu sou. Verônica deu um passo para trás como se tivesse levado um golpe. As palavras de Pedro ecoaram como um trovão dentro dela. Por alguns instantes não conseguiu dizer nada. Você me enganou esse tempo todo? A voz dela saiu trêmula, carregada de dor. Pedro abaixou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Eu nunca quis te enganar, Verônica. Eu só queria ter certeza de que você me veria como homem, e não como herdeiro. O silêncio que se seguiu foi sufocante. O coração de Verônica estava em pedaços. Parte dela queria correr. Parte dela queria abraçá-lo e não soltar mais. Verônica, de olhos marejados, solta lentamente a mão de Pedro, deixando-o sozinho no celeiro. Ele estende a mão, implorando por um gesto, mas ela apenas sai caminhando em silêncio, sem olhar para trás. O som da porta de madeira batendo ecoa como uma sentença. Será que Verônica conseguirá perdoar? Será que o amor que eles construíram é forte o bastante para sobreviver a essa revelação? O silêncio de Verônica e a dor de Pedro deixam no ar a dúvida que move o coração do espectador. O amor verdadeiro resistirá, prova da verdade? Verônica saiu do celeiro com o coração acelerado, cada passo soando como se ecoasse dentro dela. O vento batia contra o rosto, mas o que mais doía era o turbilhão de sentimentos que a consumia por dentro. Ele confiou em mim tarde demais. Ou talvez eu nunca tenha pedido para saber. Ao entrar em casa, sua mãe percebeu de imediato o estado da filha. Minha filha, o que foi? Você está pálida. Verônica apenas balançou a cabeça, tentando segurar as lágrimas, mas não conseguiu. Jogou-se nos braços da mãe e chorou como há muito tempo não chorava. Entre soluços, contou a verdade. Que Pedro não era apenas o trabalhador simples que parecia, mas o herdeiro de muitas terras e riquezas. Dona Helena a escutou em silêncio, passando a mão pelos cabelos da filha. Quando Verônica terminou, Helena disse com firmeza: Minha filha, você realmente confia nele? Você sente que esse homem te ama de verdade? Enquanto isso, na varanda, seu Augusto, o pai de Verônica, bebia uma xícara quente de café recém-coado, olhando fixamente para o campo. Ele já sabia da verdade sobre Pedro. Um vizinho havia lhe contado semanas atrás, mas preferira esperar para ver até onde o jovem iria com aquela máscara de humildade. Ao ouvir o choro da filha, entrou na sala e encarou Verônica com severidade. Minha filha, escuta bem o que vou te dizer. Um homem que esconde um pedaço tão grande de sua vida é capaz de esconder outras coisas também. Não confie cegamente. O caráter de um homem se prova nos gestos, não nas palavras bonitas. Verônica sentiu-se ainda mais dividida. As palavras da mãe e do pai eram como duas forças contrárias dentro dela, e ambas faziam sentido. Naquela noite, Verônica não dormiu. Releu as cartas do pai escritas em um tempo de dor e perda. Em uma delas havia uma frase que agora parecia gritar: A verdade, minha filha, sempre virá à tona. Cabe a nós decidir se queremos lutar por ela ou fugir dela. As lágrimas molharam o papel amarelado, e Verônica percebeu que não poderia fugir para sempre. Ela precisava confrontar Pedro novamente, mas desta vez não como a jovem apaixonada, e sim como a mulher que buscava entender se aquele amor era de fato verdadeiro. No dia seguinte, Pedro apareceu diante da casa dos pais de Verônica. O rosto cansado, os olhos fundos, a barba mal feita, estava quebrado. Quando chamou por Verônica, foi surpreendido pela figura de seu Augusto na porta. Verônica foi a primeira a se mudar, atraída por uma oportunidade de emprego, em uma imponente fazenda próximo da casa velha. Os pais ficaram morando de favor na casa de uma tia, até conseguirem se reorganizar. Verônica se instalará na casa velha inicialmente, apesar das inúmeras dificuldades.
O emprego na fazenda não era nada do que ela planejara, mas oferecia bons benefícios. Além de uma colônia para moradia, dos empregados a quem preferisse morar, e ter as regalias da fazenda, como casa gratuita, água, luz e alimentação. Pedro estava diante da varanda, nervoso, as mãos trêmulas, tentando encontrar palavras que pudessem provar seu amor sem soar arrogante. Seu Augusto, firme, cruzou os braços e encarou-o como se avaliasse cada traço do rapaz, cada gesto, cada intenção. O silêncio entre os dois era pesado, carregado de expectativas e julgamentos. Verônica, observando da porta, sentiu o coração apertar. Sabia que aquele momento definiria o rumo de tudo. A separação ou a chance de um amor, que havia crescido entre sorrisos e silêncio, entre a terra e o céu aberto. Seu Augusto, começou Pedro, a voz firme, mas carregada de emoção. Eu sei que a senhora e o senhor têm direito de proteger a filha de vocês, mas eu a amo de verdade. Sempre a amei. Eu sei que escondi uma parte da minha vida, e não foi para enganá-la, foi para protegê-la, e para provar que meu amor não depende de riqueza. Augusto ergueu uma sobrancelha, desconfiado. Provar amor? Com segredos? Um homem que esconde quem é realmente não inspira confiança. Sua voz cortava o ar como uma lâmina. Verônica não é um prêmio que você ganha com gestos bonitos. Pedro, ela é minha filha, e eu preciso saber se você é digno dela. Pedro respirou fundo. Sentiu o chão firme sob os pés e respondeu, olhando diretamente nos olhos do homem que protegia sua amada. Augusto, peço que me olhe pelos meus atos, não pelo que escondi. Cada dia que passei ao lado de Verônica foi vivido com sinceridade. Cada momento, cada riso, cada gesto foi verdadeiro. Eu posso prometer a você e a ela que vou lutar todos os dias para fazer a felicidade dela acontecer, mesmo que precise renunciar a qualquer vantagem ou riqueza que possua. Eu estava cansado da vida de bajulação na cidade, as pessoas interesseiras e amores falsos que me cercavam, simplesmente pelo dinheiro e poder que tenho sendo o herdeiro rico. Então decidi me refugiar no campo, levar uma vida simples e conquistar um amor verdadeiro para construir minha família. Um amor sereno, real e intenso, que não dependesse do meu dinheiro, status ou poder, que me amasse por ser apenas eu. O Pedro. Augusto permaneceu em silêncio por alguns segundos, como se pesasse cada palavra. Verônica, respirando fundo, saiu da porta e aproximou-se dos dois. Pai. Eu sei que ele escondeu algo, mas eu também sei o que sinto por ele. A voz dela tremia, mas estava firme. Ele me ama, e eu amo ele. Não sei quanto tempo mais posso esperar, sem que ele esteja ao meu lado. O pai respirou profundamente, passando a mão no rosto. A tensão parecia insuportável, mas depois de alguns segundos, um pequeno sorriso surgiu no canto de sua boca. Pedro, se realmente é assim, então mostre que suas palavras são verdadeiras. Ele soltou um leve suspiro. Eu não posso prometer que aceito tudo imediatamente, mas darei uma chance porque vejo que você não está brincando. O alívio invadiu Pedro, que segurou a mão de Verônica com força. Ela sorriu, lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto.
Os dias seguintes trouxeram uma nova rotina à fazenda. Verônica e Pedro, agora com a aprovação gradual de Augusto e a abertura tímida de Helena, começaram a organizar pequenas melhorias na propriedade. Cada gesto era simbólico. Plantar novas mudas, consertar cercas, cuidar dos animais, atos simples, mas carregados de significado. O campo parecia responder à transformação interna da família, e o espectador percebe que o amor e a dedicação mútua criavam raízes tão firmes quanto as árvores ao redor. Verônica, sentada na varanda com Pedro, observava o pôr do sol. Nunca imaginei que pudesse ser tão feliz aqui, disse ela, encostando a cabeça no ombro dele. Eu também não, respondeu Pedro segurando-a firme. Mas veja, a felicidade está nas pequenas coisas, no respeito, na cumplicidade, em cada gesto que temos um pelo outro. Helena, observando à distância, decidiu se aproximar. Com passos lentos, segurou a mão da filha. Verônica, eu ainda tenho minhas reservas, mas vejo que você encontrou alguém que realmente te valoriza. Eu quero tentar confiar. Augusto, sorrindo discretamente, acrescentou. E eu sempre soube que vocês tinham algo especial. Agora é hora de deixar o passado para trás e aproveitar o presente. O casal sorriu aliviado. Pedro, finalmente, sentiu que podia mostrar a Verônica sua verdadeira identidade sem medo. Ele explicou mais detalhes sobre sua vida e riqueza, mas reforçou que nada mudaria a forma como escolheu viver e amar. Verônica, emocionada, percebeu que o que importava não era a fortuna, mas a sinceridade e a construção diária do amor. O sol se põe no horizonte, pintando o céu de tons dourados, simbolizando a esperança e o recomeço. Helena passa a perceber melhor o valor das relações humanas, da paciência, do perdão e da escolha consciente de viver um amor real, construído no dia a dia. Meses depois, Verônica e Pedro caminham juntos pelo campo, agora mais verde e florido. Helena e Augusto observam de longe, sorrindo com a harmonia restaurada. As cartas antigas do pai de Verônica foram guardadas como lembrança, lembrando que o amor e a paciência são construídos aos poucos. Pedro, você acha que algum dia minha mãe vai parar de se preocupar tanto? Perguntou Verônica rindo. Talvez nunca completamente, respondeu ele sorrindo. Mas agora ela confia, e isso já é suficiente. Eles olham a fazenda em sua plenitude. Os campos dourados, o riacho refletindo o céu, e a sensação de que o amor verdadeiro, baseado em respeito, confiança e pequenas escolhas diárias, é capaz de superar qualquer obstáculo.